A filiação do Zé Preto. Parece que houve um racha, houve uma briga, houve uma discussão danada dentro do PT Guarapari. Como é que foi isso? Você acompanhou isso? Você ficou sabendo? Na época eu estava um pouco afastado, mas o que eu soube é que ele pediu filiação e a própria direção estadual não efetivou essa filiação, porque quando tem mandato, a decisão vai para a direção estadual. Eu vi a foto, né? Que parece que foi uma policial daqui de Guarapari, que era da diretoria do PT na época. Ela tirou essa foto e parece que houve muita briga. Vários membros da diretoria do PT Guarapari entraram em discussão por causa do Zé Preto, que falando que ele não era nem esquerda nem direita. Você concorda com as discussões que tiveram na época? Assim, eu não sei se é a mesma foto, né? Mas a foto que teve da ex-policial, que era hoje é ex-filiada ao PT, com o Zé Preto, é porque era um adesivo do Zé Preto, PL, com o Bolsonaro. E aí, pra gente, por uma questão política até, fica incoerente, né? Tanto que a gente pediu a saída das duas que faziam parte do PT por conta disso, né? Ah, teve um racha então. Vi a foto, né? E eu fiquei sabendo depois que teve um Deu, no arranca-rabo PT danado tudo dá. por causa da possibilidade, a possibilidade de entrada do Zé Eles Preto. inventam para criar um problema. Às vezes não existe o problema, você cria um Mas problema. tudo dá. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ari Ribeiro da ONG Muda Guarapari. E hoje com o Genival Cavalcante, também da ONG Muda Guarapari. E hoje a gente vai conversar rapidamente sobre os problemas de Guarapari, as possibilidades para 2024, 2025, soluções, né, problemas e soluções para a cidade de Guarapari. Hoje a gente conversa com a Bárbara, ela que foi candidata em 2020, a prefeita aqui pelo PT Guarapari. E ela é prefeitável, né, vamos falar assim. E a gente vai conversar com todas as pessoas que são politicamente ativas em Guarapari e possíveis candidatos, pré-candidatos para os anos pares. Então a gente vai estar conversando aqui agora. Esse é o nosso segundo bate-papo. E sobre 2024, 2025, a gente vai estar conversando com a Bárbara Hora. Bárbara, você veio candidata. Eu assisti até um vídeo seu, né, nas redes sociais, gravado pelo Lula, né, falando o seu nome. Provavelmente ele te apoia também em 2024. O que você pode dizer pra gente aí? Com certeza, Ari. O companheiro Lula é uma figura importante, né, no PT, desde sua fundação, foi um dos fundadores do partido, né, porque a gente conhece, a maioria das pessoas conhece o Lula, né, mas o PT foi fundado por várias mãos e com certeza, né, se a gente for candidato, que agora a gente está no processo, né, de pré-candidaturas e tal, o presidente Lula estará na nossa campanha. Espero que possa vir o Espírito Santo, mas isso a gente ainda não tem certeza, né? E no caso aí, a gente vai discutir aí, mais ou menos da mesma forma que a gente discutiu com o Rodrigo Borges, que é pré-candidato, todo mundo já sabe. E com relação, a gente vai falar um pouquinho sobre o hospital de Guarapari, as possibilidades aí de uma segunda ponte, os problemas que o povo de Guarapari vem enfrentando como rotativo. Genival, eu deixo a bola contigo agora, você pode estar iniciando a sua primeira pergunta aí, fica à vontade. Bárbara, você é filiada desde 2004, 2005, não é isso? Isso. E você pegou um partido em transformação, já uma segunda fase, uma outra aquiescência, um outro debate, bem diferente do debate histórico, fervente, efervescente das questões das tendências partidárias. Você conhece o PT, você se identifica como marxista ou não? Então, assim, o PT é uma tendência muito ampla, né? O PT, para mim, ele é socialista. Eu, particularmente, se eu disser que eu sou marxista, os marxistas vão bater em mim, marxista materialista. Até porque eu tenho as minhas crenças religiosas, eu acredito em Deus, mas eu me vejo como socialista, que aí é o processo, né, para outro tipo de sociedade. Então, assim, é difícil falar que eu sou marxista, materialista, sabe? Porque dessas questões religiosas. Eu acho, chego a dizer que no Brasil eu acho difícil ter alguém, vou dizer, no PT até, e tem isso, porque no PT hoje tem muito evangélico, né, católico, o pessoal que frequenta matriz africana, religiões de matriz africana. Então, os marxistas
são raridades, mas tem uma galera muito boa, que é marxista, que eu respeito muito, que a gente tenta formular junto, construir junto, mas eu particularmente não me considero marxista, né? Mas porque Marx enfim, há uma contradição muito grande entre a participação social num processo democrático e a visão marxista, Sim. né? Revolução proletária e todo aquele processo histórico da esquerda. Como é que você vê tudo isso dentro da sua concepção política municipal, quando alguém te pergunta, você é do PT, você é comunista ou não? Então, na campanha a gente tinha muito essa pergunta, né? Eu dizia o seguinte, olha, eu sou de esquerda e sou progressista. E o governo do PT foi um governo reformista, né? Então a gente não pode esquecer disso, que o PT não fez um governo de esquerda mega pau revolucionário, né? Então, assim, ele foi um governo extremamente reformista com avanços sociais. Então, nós, se um dia a gente chegar na prefeitura, nós vamos fazer um governo com avanços sociais, que a gente dizia na campanha anterior, né? Que era cuidar das pessoas. Então, acho que o socialismo é isso. E aí a gente tem até que dizer uma coisa, que eu recebia muito ataque, que dizia assim, vocês são socialistas, estão de iPhone. O socialismo é dividir o que tem de melhor, não é dividir a pobreza, é dividir a riqueza. Então, se todo mundo tiver um iPhone, é bacana, entendeu? A gente não quer dividir a fome, nem o que é ruim, a gente quer dividir o que é bom. Então, assim, acho que isso é bem claro. Lógico que trazendo para o município de Guarapari, isso também, só de dizer que é de esquerda progressista, isso também é uma dificuldade, né? Haja visto que na eleição passada a gente saía com uma rejeição bem maior do que uma possibilidade de voto. E aí não era... né, a gente não mandou fazer, mas de acordo com que chegava a gente, a rejeição era maior ao partido, ao PT, do que a mim. Então, assim, a gente tem esse desafio, né? Porque, ao contrário dos outros partidos, que as pessoas às vezes nem sabem de quem é o cara, do qual partido é o cara que está, né, competindo e tal, que está candidato, o PT não. Como o PT fez uma construção partidária sólida desde a década de 80, quando alguém fala candidato do PT, tem uma responsabilidade maior e um peso político maior ainda. Então, numa cidade conservadora, que não chegou a experimentar uma gestão do PT, isso é importante dizer, né, que o Guarapari nunca elegeu ninguém do PT, o mais progressista que teve, que ficou aí, foi o PDT com o Gilberto Corradi, se não me falha a memória. Então, assim... Que era social-democrata, na verdade. Social-democrata. Né? Então, assim, e foi importante na questão histórica, né? Essa dobrada que foi PFL e PDT, né? Uma dobrada meio diferente, mas que foi importante, e aí caiu por uns motivos aí que a maioria de nós sabemos. Então, assim, acho que para Guarapari é um desafio muito grande, mas eu acho que só de ter esses espaços aqui com os contraditórios, as pessoas ouvirem, porque em 2020 esses espaços estavam mais difíceis, as pessoas não queriam ouvir, tinha uma questão muito distorcida, independente se a gente podia falar a mesma coisa, mas se eu chegasse com a camisa azul e você com a camisa amarela, tinha embate em vez de ter uma discussão para construção. E esse momento aí de virada da chave, com a eleição do presidente Lula, a gente vê que isso vai mudando, as pessoas estão mais abertas a começar a ouvir, a querer construir junto. Eu, particularmente, não tenho inimigo em lugar nenhum, nem na direita, nem na extrema esquerda, nem na extrema direita. Eu sempre trato todo mundo com muito respeito, né, tentando ver se a gente consegue avançar em alguns pontos, né? Lógico que nem sempre é possível. E, Bárbara, com relação aos problemas locais aqui de Guarapari, começando aqui pelo hospital eleitoral, que a gente chama, né? Você acha possível esse hospital sair do papel e entrar o primeiro paciente nele esse ano de 2024? Eu não acredito mais que saia, até porque a gente já está findando aí, né? Esse ano 2023. Em 2024, pode ser, vai faltar muito empenho, né? Mas eu tô meio descrente, porque tem 20 anos, né, a promessa, e ainda não sai. Então, assim, não tem o que acreditar. E, para piorar, essa questão dele ser público e privado, para mim, é um problema. Porque quando é público e privado, infelizmente, a gente vê em vários municípios que tem hospital, dá-se prioridade a quem pode pagar, ao privado. O SUS mantém o hospital, porque é a verba certa, né? Que o SUS não tira a verba, se você tem o direito, a verba vem do governo federal corretamente,
e aí a gente que não pode pagar, quem não pode pagar vai continuar estando na fila. E aí esse é um problema que eu já vejo agora do hospital, né? Na nossa campanha a gente dizia do hospital 100% público, que é possível, em parceria com o governo federal, com o Banco Internacional, como tem alguns municípios aí do país afora. Não é fácil, porque precisa ter muita responsabilidade, tem que ter um gestor somente para o hospital para captação de recursos, mas é possível. Então, assim, acho que esse hospital é importante, mesmo que inaugure, entendeu, Ari? Independente de, não é 100% público, vai ter problema, é importante inaugurar. Só que eu não consigo acreditar que ele será inaugurado. Tem outros erros lá, que é a questão do local, né? Tem vários outros problemas. O custo da obra já está extremamente elevado, porque a obra está parada ali há muito tempo. Então, se faltou, eu acho que falta gestão, de fato, e vontade de fazer, né? Então, assim, eu acho que eu posso estar sendo pessimista, né? Que pode ser que em fevereiro, março, inaugure, mas não acredito que vai inaugurar esse hospital, não. Existe a coincidência, né, do ano eleitoral. Então, eu até brinquei aqui, hospital eleitoral, ano eleitoral, até rima, né? De repente sai, né? Mas não acredito. Mas você, como uma candidata da linha progressista, a gente entende que, historicamente, as lutas eram muito no pé do ouvido do povo, das lideranças de base, nucleação de base. Como é que você vê isso como futura gestora, pretensa gestora, Poder Executivo, sobre a questão da conversa tete a tete com as comunidades de base, que vem sendo esquecida há décadas, né? Os prefeitos se administram mais para a visão turística, plástica, na estética da cidade, e nós não temos ainda uma política social efetiva. Isso foi muito discutido no projeto, né, do PT político, 2002, 2003, 2007, houve uma série de encontros e seminários, então se discutia muito a aproximação dos candidatos do PT, do PSB, PCdoB, com as comunidades de base, porque perdeu-se muito esse contato ao longo dos anos, essa capilaridade social das proposições e tal. Como é que você vê isso? Então, assim, primeiro, em relação à questão do PT. O PT hoje tem tentado ir para a periferia desde sempre, né? Lógico que, infelizmente ou felizmente, o trabalhador, de fato, trabalhador mesmo, aquele que bate cartão, né, que agora também está diferente, né, porque a gente tem um trabalhador mesmo que não bate cartão, mas é explorado tanto quanto, que é o pessoal dos aplicativos, que é um debate que tem que ser feito logo, né, e o governo Lula está bem preocupado com esse tipo de profissional, porque corre risco, né, mas não tem direito a ser afastado em caso de acidente, não tem os direitos trabalhistas colocados, então, assim, é uma outra forma de trabalho que não tinha lá em 2000, né? Hoje aqui a gente tem tentado, fizemos até a plenária de recondução da direção no Jabaraí, que é um bairro de periferia, e temos tentado conversar de forma pé de ouvido, que é a melhor forma e a forma que a gente conhece, nas comunidades. Logicamente, por a gente ser um partido de esquerda, tem um problema, entendeu, Cavalcante? Um problema é o seguinte, quando a gente vai nos bairros de periferia, é tipo, eu dou aula na escola tal, se me ver aqui conversando com você, pode ter caças bruxas. Entendeu? E aqui tem muito disso. E aí a gente tem que chegar no povo com muito cuidado. Porque a vida real é assim, né? A vida real, o cara precisa estar trabalhando, precisa estar comendo, se alimentando, levando coisa para casa. Então, assim, a gente vem. Mas a gente também fez, na campanha passada, visita muito aos bairros com diálogo para fazer a proposta de governo. E essa ideia da gente, a partir de janeiro, é, de novo, visitar os bairros para ir construindo as propostas de governo. Vai ser uma proposta que vai agradar a todo mundo? Não, não acredito, mas acredito que a gente vai tentar ser o mais próximo das pessoas. O cuidar das pessoas que a gente disse na campanha passada foi muito por isso. Porque a gente ia nos bairros de periferia, a mãe falava assim, eu não tenho onde deixar meus filhos, eu preciso trabalhar. Aí ia lá, aqui no posto não tem um remédio, aqui não tem um curativo. Então, assim, você via que tinha muitas obras, investimento, asfalto e etc., muita coisa sendo anunciada, mas o básico, que serve para cuidar das pessoas, não tinha. Então, esse foi o nosso mote lá na época. Perguntando, né? Porque Vitor Boades, quando foi prefeito de Vitória, depois virou governador, ele desenvolveu uma tese que foi implementada inicialmente no PDT do sul do estado, sul do país, que é a discussão do orçamento participativo.
Isso aí. Que por ok. vocação é uma proposição progressista, né, e libertadora, que você delega poder à população e não centraliza o poder para si. Como é que você vê isso hoje, 2023, disputando 2024? Olha, o orçamento público participativo, que é diferente do que tem aqui, né? Aqui é só público. É extremamente importante. Eu acho que a gente tem bom exemplo, que foi Cariacica. O companheiro Helder lá em Cariacica fazia as coisas no ginásio, chamando toda a comunidade, o que não tinha acordo ia para voto, né? E foi um espaço extremamente democrático que apontou para várias questões da gestão e várias coisas ali desenvolveu, né? Então, assim, eu acho que aqui a gente precisa, porque aqui tem uma peculiaridade diferente de Cariacica, né? Falta envolvimento e engajamento político maior do povo. Por quê? O povo aqui, às vezes, é invisibilizado. Então, a partir do momento que ele é invisibilizado, ele quer tocar a vida dele, né, a questão de subsistência, sem precisar participar da política. Mas existem ferramentas que é possível que eles participem da política. E você quer implementar esse projeto em Guarapari? Com certeza, Cavalcante. A gente precisa ouvir as pessoas, né? O gestor tem que ter essa habilidade de ouvir as pessoas, liderar o processo, mas ouvir as pessoas, porque eu não posso dizer. É igual hoje mesmo, eu peguei o ônibus, né, e toda vez eu fico perguntando, cidade de Guarapari é uma cidade pequena, por que não tem um seletivo que roda nessa cidade? Ou não tem um ônibus com melhores condições? Ou não tem horários de ônibus no ponto de ônibus? Então, assim, porque é a cidade que não ouve as pessoas. Porque eu tenho certeza, se o gestor ouvisse, olha, ou pegasse o ônibus, né, mesmo que for para fazer uma vez, mas ia ver que as paradas de ônibus não tem proteção, né? E quando tem, não sei se vocês pegam ônibus aqui, mas quando tem, protege do sol, mas não protege da chuva e vice-versa. Você vai ali em Muxaba, hoje estava todo mundo no sol, porque o sol estava batendo ali 1h da tarde e a sombra vai para trás, então não tem nem trabalho de engenharia dali. Chove é pior, que você não consegue se salvar. Se você ficar sentado também, você se molha todo. Então, assim, a gente precisa. O orçamento participativo é importante para a gente ouvir o que é melhor para as pessoas. Lógico que em alguns lugares vai ter disputa política, que é natural. Mas eu acho que a gestão tem que ser aberta a todos e todas. Bárbara, se você fosse a prefeita de Guarapari hoje, 2023, 2024, você resolveria essa questão nojenta e asquerosa do rotativo como? Olha, eu acho que primeiro você tinha que extinguir o rotativo, para pensar uma outra forma. E aí o rotativo também passa pela questão da educação no trânsito e pela questão da gestão de tráfego, né? Nós precisamos discutir sobre isso, fazer uma gestão de tráfego aqui. A cidade, no verão, agora já está intransitável, então, porque não tem gestão de tráfego. Não é possível que tenha. Se você pega aquela reta ali do aeroporto, é inadmissível tanto ponto de ônibus muito próximo, sem entrada para ônibus. Então, assim, tem duas entradas, eu acho, um na frente do Flores Bela, que eu estou lembrando, uma à frente do Casa Grande. Mas também não tem fluxo, né? Porque tem muita parada e não tem a questão correta. Eu acho que a gente tem que repensar a questão do trânsito aqui e também, né, até para averiguar, porque o que tem de denúncia de multas aí desse rotativo é gigantesca. Então virou indústria da multa, né? Então a gente tem que repensar como faz isso. Então eu acho que a primeira coisa é parar, né, extinguir essa cobrança, tentar conscientizar as pessoas também, porque outras pessoas precisam estacionar, e o valor tem que ser menor. Não dá para pagar um valor que a gente paga hoje. Então, assim, acho que a gente pode até botar aqueles, igual a Vitória faz, né, que paga pelo aplicativo, rapidinho, o outro já sai. Então, assim, e aí o pessoal do rotativo fica para fiscalizar, mas teria que ser dentro da prefeitura, de forma organizada, e dizendo para onde vai o recurso, que é outro problema. Porque o recurso, na minha concepção, Ari Cavalcante, ele tem que já ser destinado para melhoria no trânsito, para qualquer outro fim, educação no trânsito, fazer um projeto de educação. Só não dá para ser do jeito que é hoje, né? Eles implementam as coisas, não regulariza, cobra preço absurdo, ninguém sabe faz a indústria da multa, ninguém sabe de forma correta para onde está sendo destinado esse recurso. Então, acho que a gente tem que ir por partes. Primeiro é extinguir a cobrança, organizar o trânsito no geral, e aí conscientizar as pessoas, e depois avaliar se volta ou não, porque aí com recurso de destinação correto, né? Mas você, como vice-presidente do partido, e o seu presidente de executiva, você já
debateram esse assunto a nível de interesse municipal, entraram com alguma ação, propuseram alguma ação nesse sentido da moralização do dinheiro público, a coisa pública? Nós não entramos com nenhuma ação ainda por conta que algumas coisas dão custo ao PT. E quando a gente fala do PT entrando com uma ação, fica, como que eu vou dizer assim, fica meio ruim, parece que só nós, né, vivemos essa cidade, só nós tivemos esse problema, só nós, então assim, porque muitas vezes acontece da gente fazer o debate e aí, por uma questão econômica, uma questão política, o outro leva os louros, né? Como dizer, igual a minha avó falava, né? Os louros ficam para outros. Então, por isso que o PT a gente vai discutindo mais, avançando mais, mas sem acionar a questão da justiça, até porque hoje a gente sabe que a justiça é um espaço de pequeno burguês de fato, né? Olha o que fizeram aí com o presidente Lula, né? De prender sem provas, etc. Então, a gente não estamos indo nessas ferramentas. Inclusive, até no movimento sindical, nós somos contra a judicialização dos espaços da política. A não ser quando é agressão, né? Quando a agressão é diferente, né? E, Bárbara, com relação a uma lenda urbana de Guarapari, chamada Segunda Ponte, você já ouviu sobre essa lenda aí? O que você acha dessa? Você acha possível? Olha, falando, tem rua no Mangue aqui, fazer rua no Mangue e tudo, poder sair lá na ponte. Você acredita nisso? Então, não é nem a questão de acreditar, eu acho que eu não sou a pessoa capacitada para dizer sobre a ponte, por isso que eu acho que tem que ter um gestor de tráfego, contratar um engenheiro de tráfego para ele avaliar, porque ele que vai avaliar, porque às vezes a gente faz uma obra com muito recurso, gasta muito, investe-se muito e a obra não dá resultado. Então, assim, eu acho que o gestor de trânsito, o engenheiro de tráfego, ele vai avaliar melhor. Se a gente ganha a prefeitura, a gente quer trazer gente com competência para fazer essas avaliações, esses estudos. Acho também que é difícil, porque Guarapari tem outros problemas maiores, né? Então, assim, eu acho que, não sei se é primordial essa ponte. Então, acho que tem que ser um estudo bem da questão do custo, da viabilidade. Não dá para a gente tirar coisas fantasiosas, assim, porque aí a gente brinca com o dinheiro público, brinca com a vida das pessoas, né? Então, eu não me acho preparado para dizer, não, é bom, não é, porque a minha área não é engenharia de tráfego. Mas pegando o gancho dos grandes problemas que você citou, nós temos um problema, um dos menores IDHs do Estado, né, o índice de desenvolvimento social muito pequeno, não existe investimento de infraestrutura nas bases, não existe polo industrial definido, nem projeto apresentado, geração de emprego, já se esquece-se disso há décadas em Guarapari, se pensa apenas no turismo, na praia, nos restaurantes, nos hotéis. E eu te pergunto, o que é que o PT vai apresentar para a solução de geração de emprego e renda no município de Guarapari? Eu respondi muito isso nas entrevistas da eleição passada. É a coisa mais fácil para gerar emprego e renda, é a isenção fiscal. Para trazer indústria, para fazer um polo industrial, para mudar a mentalidade das pessoas, para o cara querer estudar. Porque a gente tem uma dificuldade aqui do jovem querer estudar. Eu estava conversando um dia desse com o pessoal do IFES, da diretoria do IFES, eles falavam isso. Poxa, Bárbara, a gente tenta incentivar aqui, nós temos uma das melhores escolas, e o IFES, muitas vezes, o filho do trabalhador não vai, porque ele ganha R$100, R$80 trabalhando na praia, e aí ele fala assim, preciso comprar agora, porque eu preciso comprar minha roupa maneira, porque vai chegando o verão e tal, e aí ele não quer estudar porque não tem perspectiva. Se a gente tem uma indústria grande, se a gente faz investimento, atrai indústria, como foi o caso de Linhares, lógico, com responsabilidade ambiental e responsabilidade social, porque não adianta nada a gente trazer uma indústria e trazer o pessoal todo de Minas Gerais para trabalhar nesses cargos de chefia na indústria. Então, a gente precisa ter uma indústria que queira vir para Guarapari com responsabilidade social e que gere emprego e renda e perspectiva para essa juventude que está aí. Você está colocando isso no seu programa? Isso já tinha até no outro e a gente está fazendo isso novamente. Que é o que a gente... Assim, Linhares, eu não sei se vocês têm a oportunidade, Linhares mudou demais. Eu tenho amigos em Linhares, já prestamos serviço em Linhares, Linhares mudou completamente quando abriu para a indústria. Hoje em Linhares é o contrário, né? Falta Sim. mão de obra. Linhares oferece muita mão de obra e tem pego do entorno ali. Então, acho que Guarapari pode fazer isso. O turismo é importante. A gente precisa também dizer que não é só a indústria pela indústria. A indústria, colocar a indústria, fazer um polo industrial com responsabilidade
social e responsabilidade ambiental. Então, assim, a gente precisa, não é só para gerar emprego e renda, tem que gerar outras formas. E aí é que eu queria aproveitar o espaço, Ari Cavalcante, para dizer que tem umas coisas estranhas em Guarapari. A política compensatória que foi feita aqui na Rodovia do Sol para esse novo empreendimento é um negócio que não existe, porque fizeram uma rotatória na rodovia estadual, eu sei que é de responsabilidade do governo do estado, mas a prefeitura precisava intervir e dialogar melhor com o governo do estado, colocam ali a rotatória como compensatória, mas que a gente sabe que não é, que é só para quem entrar ali naquele condomínio ter uma facilidade de acesso, e na entrada do portal, onde acontece a maioria dos acidentes aqui, continua a mesma coisa. Então, assim, eu sei que é uma política compensatória, mas é a política compensatória errada, que na verdade não é compensatória. Então, falta a gestão municipal cobrar do governo do estado. Porque, não sei se vocês acompanham, mas volta e meia tem acidente ali, acidente grave, com morte, acidente, né? Então, assim, volta e meia tem acidente na entrada ali do portal e nada é feito. E foi feita uma rotatória, que aí, assim, não é da minha alçada, mas de acordo com os meus amigos que são engenheiros, tem um problema ali de execução, porque parece que ela é muito curta, se você vier na velocidade que permite a rodovia, chega a ser perigoso. Isso aí eu estou só falando o que eu ouvi, né? Eu não posso dizer que está certo ou errado, mas eu já ouvi de uns 3, 4 engenheiros que ali tem problema de execução. E aí é da política compensatória. Então, assim, a gente pode trazer uma indústria, de fato, com política compensatória na questão ambiental, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa sair só da questão do turismo, porque o povo da periferia, o turismo só não ajuda ele o ano todo, porque quem passa necessidade precisa comer, ter onde dormir, né? Ter onde morar, pagar sua água, sua luz, até muitas vezes seu aluguel o ano todo, não é só no verão. Então, assim, a gente precisa, essa cultura do turismo é importante, mas a gente precisa pensar na cidade o ano todo e sem essas questões de primeiro que é estranho, assim, eu já fiz essa crítica em alguns lugares. Guarapari é cidade turística, mas não tem um hotel mesmo de classe A. Né? A gente tem muita dificuldade. Determinadas pessoas, quando vêm do exterior, vêm para Guarapari passear, mas fica hospedado em Vitória. Então, assim, a gente precisa também melhorar o turismo, que a gente tem uma sorte danada, que aqui é uma cidade extremamente bonita, mas que não é preparado para turismo de elite, como alguns gestores falam que tem, mas que a gente sabe que é mentira. E a gente vai deixar o espaço para você fazer as suas considerações finais e fazer o encerramento. Antes eu queria deixar registrado que antes de PT, antes de esquerda ou direita, a gente está conversando hoje com um ser humano, tá, Bárbara? Está conversando contigo aí. Eu respeito muito você, em primeiro lugar, porque a gente está conversando com um ser humano aqui, conversando com uma profissional, e a gente não pode ficar com o extremismo e com aquela história de dividir para conquistar o tempo todo e brigando, esquerda e direita, e o povo fica de lado no meio dessa briga aí. Só quem se dá bem é quem está na cúpula, né? A gente sofre decepções aí com pessoas que parecem mais papagaios, né? Eu até cogitei esses dias aí um novo apelido aí para um sujeito que traiu o nosso grupo, né? A gente está conversando muito hoje sobre o papagaio da Federal, né, que fica gritando aí, Deus, Pátria, Família e Liberdade, que trai a gente, passa pela gente na rua depois de receber ajuda da gente, gratuita, passa pela gente e finge que não vê, finge que não conhece a gente, depois de 3, 4 anos ajudando o sujeito. Hoje a gente chama ele de papagaio da Federal, que ele não traz emenda para Guarapari, ele não traz resultado e só fica gritando Deus, Pátria e Família. Então hoje eu respeito mais as pessoas honestas aí, independente do espectro político onde elas estejam. Eu não olho mais esquerda e direita, eu olho o comportamento da pessoa. Então a gente tem traidores na direita e tem pessoas honestas na esquerda, né? Então eu quero deixar registrado aqui que eu respeito você muito mais do que esse pessoal que grita Deus, Pátria e Família, que trai a gente. Tá? Eu vou deixar o espaço para você fazer suas considerações finais e fazer o encerramento. O papo tá bom, mas a gente tem que encerrar. Eu queria que você também pudesse colocar a população. O PT precisa fazer um trabalho mais orgânico, com mais capilaridade, né? Um partido precisa desse espaço, né? Como partido Sim. com propostas novas, não teve ainda oportunidade, que você fizesse, então, essas colocações. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade ao Ari e ao Cavalcante. Acredito, Ari, que independente das questões políticas, né, eu também respeito, porque eu respeito muito os direitos humanos, eu acho que a gente tem que respeitar o outro contraditório, né, sem violência, sem agressão,
esse espaço aqui é muito importante, e qualquer espaço de diálogo vocês podem me chamar. Isso eu fui desde o movimento estudantil, com muito respeito a todos e todas, à direita, à esquerda, porque a gente precisa, na política, a gente precisa fazer política, a política é da construção diária, do diálogo, da divergência também respeitosa, né, de forma justa. Então, a gente está aí para construir isso. E nós, no PT, também queremos construir e dialogar essa cidade, né? Então, assim, a gente precisa construir aos pouquinhos, né, ouvindo, porque o PT é uma ferramenta para a classe trabalhadora. Nós não temos nada pronto, nós somos uma ferramenta para a classe trabalhadora, por isso a gente quer discutir Guarapari e disputar as eleições, que é a ferramenta que hoje a gente tem para fazer as transformações que os trabalhadores e trabalhadoras precisam. Então, assim, mais uma vez, agradecer a vocês dois por estarem aqui hoje, né, conversando comigo, adorei a conversa, muito bom. Espero conhecer o Cavalcante pessoalmente. O Ari eu já vi algumas vezes na padaria, padaria que minha filha fala que é padaria amarela, mas que a gente tenha mais oportunidade de diálogo como esse que a gente fez aqui hoje. E agradecer mesmo do fundo do coração essa oportunidade, que essa é a primeira entrevista que eu estou dando, então é a primeira entrevista para vocês. Tinha dado uma da Gazeta, quando a Gazeta especulou lá, e hoje essa entrevista é muito importante para mim, porque para mim o importante é falar de Guarapari para Guarapari. Muito obrigado, Cavalcante. Obrigado. Um grande abraço aí. Obrigado a todos. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Cavalcante. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.